Olá, galera. Vamos aqui então para a correção do nosso provão de português com questões específicas da banca VUNESP do ano de 2019, com o professor Mário. Leia a tira para responder as questões de números 1 a 4. É verdade que milhões de humanos veneram as palavras de um profeta que pregava o amor ao próximo? Sim. Então aqui a resposta teve uma pergunta e a resposta foi afirmativa. Que maravilha deve ser a sua civilização? Observem, ponto de exclamação, e aqui não houve respostas. Aí já no terceiro quadrinho diz: eu conto ou vocês contam? Então, a partir do que se afirma na tira, é possível concluir que quem está tripulando a nave busca entender a natureza humana a partir de fatores comuns a todas as culturas conhecidas no presente e no passado? Não, então aqui não podemos afirmar que é comum a todas as culturas, né? Quando ele fala lá do profeta, por exemplo, então nós não podemos afirmar isso aqui. Pode ser que tenha alguma cultura que não conheça dessa forma. Então já eliminamos a alternativa A. Tem conhecimento de um fato religioso? Sim, quando fala do profeta que pregava o amor ao próximo e busca confirmá-lo para então expressar uma conclusão que lhe parece lógica. Então está certo. Então olha lá, ele fala do profeta, aí depois ele já chega a uma conclusão lá que parece lógica, né? Se todos veneram as palavras desse profeta, então de fato a civilização deve ser uma maravilha. A alternativa B é a correta. Faz apologia de costumes e tradições que são próprias de um povo, tentando convencer seu interlocutor a se converter. Não, em momento nenhum ele tenta fazer com que o seu interlocutor se converta. Então eliminamos a alternativa C. Possui certezas quanto aos habitantes do planeta que está visitando, e essas acabam por deixar seu interlocutor em dúvida quanto às suas próprias certezas. Não, não possui certeza não. Lá no começo ele já vem fazendo uma pergunta, então não possui certeza. Faz um questionamento que, em realidade, tem o objetivo de incutir dúvida e despertar reflexão no seu interlocutor. Então, ele não tem esse objetivo de incutir dúvida, não. Ok? Então, isso aqui está muito subjetivo para que possamos afirmar que necessariamente seja uma realidade. Então, isso aqui, quando faz esse questionamento, que em realidade, não, nós não podemos afirmar que isso aqui é uma realidade, que o objetivo é gerar dúvida e despertar reflexão no seu interlocutor, não. Esse em realidade aí contribui para que essa alternativa seja descartada. Então, a alternativa B é a correta. A pergunta da personagem no último quadro revela que, quando ela fala, eu conto ou vocês contam? Ela mentiu no primeiro quadro ao responder afirmativamente à pergunta? Não, ela não mentiu. Isso é real, é verdade que milhões de humanos veneram as palavras de um profeta. A conclusão a que chegou o tripulante no segundo quadro não merece resposta? Não, na realidade ele apenas exclamou ali. Então não foi uma pergunta, né? E depois a gente vê o quê? Que essa resposta vem lá no próximo quadrinho. O tripulante da nave está equivocado quanto à conclusão a que chegou? Então aqui está a alternativa correta. Por que está equivocado? Lá na frente, aí ele fala aqui, ó, que maravilha deve ser a sua civilização. Só que essa civilização não está essa maravilha. Eu conto ou vocês contam que não é isso, que essa civilização não está essa maravilha, não é isso? Agora, os leitores devem tirar suas próprias conclusões quanto à origem da nave. Já descartamos, em momento nenhum estamos querendo saber, não. Olha o que pergunta aqui. Ó. A pergunta da personagem no último quadro revela que está falando alguma coisa aqui de origem da nave, então aqui já descarta de cara. A civilização segue os preceitos do profeta mencionado no primeiro quadro? Não, porque se lá na frente ela fala, eu conto ou vocês contam? Então aqui está indicando que não segue. Se seguisse, de fato, seria uma civilização maravilhosa. Então, a alternativa C, a correta. A pontuação encontra-se em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa em essa banca ela vai cobrar pontuação. Então, toda prova que você for fazer vai ter pontuação e principalmente abordando vírgula.
No primeiro quadro, quem está na nave, olha a vírgula aqui, ó, faz uma pergunta ao personagem, buscando confirmar uma hipótese. Então, aqui já podemos descartar por quê. Devemos ter muita atenção que essa vírgula não pode separar elementos que têm relação sintática, por exemplo, o verbo e seu complemento, e nem o sujeito e o verbo. Então, aqui qual que é o sujeito? No primeiro quadro, quem está na nave, então, quem está na nave, vamos colocar ele. Ele, o quê? Ele faz. Então, aqui nós estamos separando o quê? O sujeito do verbo. Não pode, ela cobra muito isso aqui. A personagem responde a pergunta afirmativamente, sem fazer qualquer ressalva à pergunta. Então, aqui o que está cobrando aqui não é a interpretação do texto, não. O que está cobrando aqui é a pontuação. Então, nessa alternativa aqui, o que a gente pode ver aqui? Ó? Nós temos o afirmativamente. Então, essa alternativa aqui vai ser a correta, por quê? Aqui nós temos o quê? Um adjunto adverbial de curta extensão, que ele é pequeno, né? Ele foi deslocado. Quando tiver o adjunto adverbial aqui, deslocado, o uso da vírgula é facultativo. Pode usar e pode não usar. Nesse caso, usou, então está correto. Então, presta atenção aqui. O que é esse adjunto adverbial aqui? Ó? Esse afirmativamente aqui é aquilo que modifica o sentido do verbo. Olha o verbo, responde. É diferente de eu falar, a personagem responde a pergunta sem fazer qualquer ressalva. A personagem responde a pergunta afirmativamente. Então, aqui o que é? Esse adjunto adverbial aqui, ele está modificando este verbo aqui. Então, quando vier esse adjunto adverbial deslocado, pode ou não usar a vírgula. Alternativa B, a correta. O tripulante da nave no segundo quadro exclama algo referente à civilização que não é a sua. Então, outro caso aqui, essa vírgula foi empregada aqui corretamente? Não, porque ele exclama. Então, nós estamos separando o quê? O sujeito do verbo. Não pode separar o sujeito do verbo. Então, alternativa C, errada. Alternativa D. No último quadro, a personagem pergunta se ela conta para o tripulante ou o leitor conta. Então, o que a gente pode ver aqui? Nesse caso aqui, ó, pergunta o quê? Então, aqui nós temos aqui um verbo, aí depois nós vamos ter o complemento desse verbo. Então, essa vírgula aqui, o que ocorre? O sujeito está, o verbo nesse caso aqui, né, o verbo perguntar, ele está sendo separado do seu complemento. Aí, sendo assim, não pode. Então, esse se aqui é o quê? É uma conjunção integrante, que está dando início a quê aqui, ó? A uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Só que ela está tendo a função aqui de quê? De objeto direto. Pergunta o quê? Se ela conta. Então, aqui nós temos o quê? Um objeto direto. Então, aqui nós estamos separando o verbo do seu complemento. Então, memoriza, a vírgula não pode separar o verbo do seu complemento e também o sujeito do verbo. Então, a alternativa D está errada. A alternativa é, ao longo da tira, vemos uma personagem que dialoga com o tripulante de um disco voador. Então, o que nós podemos ver aqui? Ó, que dialoga. Então, essa vírgula aqui, ao longo da tira, vemos uma personagem que dialoga. Olha aqui. Por exemplo, ela dialoga com o tripulante. Dialoga com quem? Então, aqui nós temos o quê? Um verbo transitivo indireto. Ok? E o seu complemento aqui, ó, dialoga com quem? Com o tripulante. Então, aqui nós temos um verbo e aqui nós temos um complemento. Não posso separar o verbo do complemento. Então, essa banca ela cobra muito quando se fala em pontuação, isso aqui. Ó. Então, memorize, não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Se você souber, nem precisava de compreender toda essa complexidade da alternativa correta. Você já poderia ir eliminando as alternativas erradas. Assinale a alternativa em que o verbo dever foi empregado com valor correspondente ao que se verifica no segundo quadro. Que maravilha deve ser a sua civilização? Então, primeiramente, nós temos que compreender o que esse verbo dever aqui ele está expressando. Quando fala lá, o que maravilha deve ser a sua civilização? Isso aqui é uma suposição, uma possibilidade. Ela pode ser, né? Eu estou supondo que ela é uma maravilha.
Em outros planetas devem existir outras formas. Então, quando fala que devem, o que nós podemos observar? Que isso aqui também é uma suposição. Eu não sei se existem outras formas de vida pensante, assim como na Terra. Então, o mesmo sentido aqui já está nessa alternativa A, que é o mesmo sentido de que uma suposição. Eu não sei se existe, então eu estou supondo. Então, suposição. Agências espaciais devem explicações à população. Já nesse caso aqui é o que? Indica uma obrigação, né? Ela tem a dívida de dar explicação, não estou supondo. Para uma boa convivência em sociedade, as pessoas deveriam amar mais umas às outras. Então, esse deveriam aqui, ó, é o que? Está indicando uma certeza. Ou seja, para tudo dar certo, as pessoas deveriam amar mais umas às outras. Isso aqui é para indicar, esse deveria aqui está sendo usado para indicar uma certeza que para ter uma boa convivência precisa amar mais as pessoas precisam amar mais umas às outras. Há certas perguntas para as quais aparentemente ficamos devendo uma resposta. Isso aqui é uma dívida, nós estamos devendo isso a você. Então, está errado também. Devemos sempre nos lembrar de que a cordialidade é fundamental nas relações. Isso aqui é o que? Nós devemos sempre nos lembrar. Isso aqui é uma obrigação, né? Então, vamos sempre lembrar disso. Isso aqui, em momento nenhum, indica suposição, não, ok? Então, agora, a alternativa correta é a letra A. Leia o texto para responder as questões de números 5 a 9. De acordo com o texto, então vamos voltar lá no texto. Vai cair também um texto, pode ser que caiam textos maiores ou menores na prova. Também é muito comum cair charge, tirinha e esses textos mais longos aqui. Então vamos ter atenção aqui relacionada a esses textos. Vamos ver aqui, ó. Um estudo publicado em junho de 2018 analisa as transformações ocorridas em Hong Kong ao longo de 2 décadas, dos anos 80 aos 2000, com foco em como a mudança de status das mulheres na sociedade e de atitude delas em relação ao casamento impactou o mercado imobiliário da cidade. Descobriu-se que as mulheres solteiras tiveram um papel surpreendente pouco estudado na gentrificação de Hong Kong. Então vamos lá já ver o que pede a questão para a gente já otimizar nosso tempo. De acordo com o texto, as mulheres são responsáveis por mudanças importantes em Hong Kong ao garantirem maior igualdade de gênero entre os habitantes de certos bairros da cidade. Então vamos ver lá, está falando de igualdade de gênero e também os habitantes de certos bairros lá de Hong Kong? Não, né? Olha lá. Um estudo publicado analisa as transformações ocorridas em Hong Kong ao longo de 2 décadas, com foco na mudança de status das mulheres na sociedade e da atitude delas em relação ao casamento, impactou o mercado imobiliário da cidade. Então, em momento nenhum, está falando dessa questão de garantir maior igualdade de gênero e entre os habitantes de certos bairros da cidade, não. Então, esse finalzinho aqui já vai ajudar muito na hora de eliminar essa alternativa. Um estudo comparou a população feminina em Hong Kong em 2 períodos distintos de 20 anos cada, de 80 a 2000 e de 2001 a 2018? Não, já elimina de cara. Só foi dos anos de 80 a 2000 e aqui o estudo foi publicado em junho de 2018. Sendo assim, já eliminamos também a alternativa B. Houve em Hong Kong um processo de alteração socioeconômica importante protagonizado por mulheres e que afetou o setor imobiliário. Vamos ver lá. Então, o que a gente pode ver aqui, ó, quando falam com foco em como a mudança de status das mulheres nas sociedades. O que quando se fala em status lá é o quê? É uma posição social, não é isso? É um certo prestígio. Então, como esse prestígio, essa posição social das mulheres refletiu diretamente no mercado imobiliário da cidade. Então, houve em Hong Kong um processo de alteração socioeconômica importante, protagonizado por mulheres. Então, foi essa questão do status das mulheres lá, desse prestígio delas,
é que afetou o setor imobiliário. Então, a alternativa C, a correta. Considerou-se que em um dado estudo, como o enriquecimento ou o empobrecimento das mulheres foi determinado pelo fato de serem mães solteiras. Vamos ver lá então? Então, quando fala lá, ó, ainda que as mulheres tenham tido papel de agente nesse processo, o estudo ressalta que elas são as principais vítimas da gentrificação, em decorrência da feminização da pobreza, fenômeno global e onipresente. O conceito de feminização da pobreza corresponde ao aumento absoluto relativo da pobreza entre mulheres ou entre famílias chefiadas por mulheres. Aqui não está falando de mães solteiras, não. Então, a gente não pode deduzir as coisas, não. A gente tem que buscar as informações que o texto traz. Então, já vamos eliminar aqui essa alternativa. Alguns bairros da zona norte de Londres serviram de referência para se determinar a densidade populacional em comum de mulheres em bairros de Hong Kong. Vamos ver lá o que fala de Londres. Então, quando fala lá de Londres, né, quando fala em gentrificação, o termo vem do inglês gentrification, cunhado nos anos 60 pela socióloga Ruth Glass para descrever mudanças no perfil de bairros da zona norte de Londres. Então, o que a gente tem que ver aqui? Que é o termo gentrification que foi usado para descrever essas mudanças no perfil de alguns bairros em Londres. Então, como fala a alternativa aqui, ó, alguns bairros da zona norte de Londres serviram de referência para se determinar a densidade populacional em comum de mulheres em bairros de Hong Kong? Não. A relação de Londres aqui é somente o quê? É que esse termo que foi usado para descrever essas mudanças lá em Londres. Então, já eliminamos aqui, uma vez que não serviu de referência para determinar a densidade populacional em comum de mulheres em bairros de Hong Kong, não. Sendo assim, então, a alternativa C é a correta. A gentrificação, segundo a definição que se encontra no texto, pode ser definida como um processo. Então, vamos voltar lá. Gentrificação para descrever mudanças no perfil de bairros da zona norte de Londres e se refere. Então, o que é gentrificação? Um processo no qual investimentos que promovem a renovação de um bairro ou região atraem frequentadores e moradores de classes mais altas e provocam a saída de seus habitantes originais. Então, chega gente de classe mais alta e os habitantes originais, eles saem, eles vão embora, principalmente porque tem uma renda mais baixa. Então, vamos ver lá o que pede agora. A gentrificação. Então, o que é gentrificação? Um processo inclusivo? Não. Se chegam aqueles que têm maior poder aquisitivo e os que têm uma renda mais baixa vão embora, não está incluindo, não. Então, é segregante? O que pode ser definido aí como segregante? Então, nesse caso aqui, nós temos que voltar ao texto, compreender o que é o termo gentrificação para ver o que é segregante. Segregante não é aquilo que isola, que desmembra, que separa. Naquele caso, o que ocorre? Os moradores de lá, eles vão embora. Então, está ocorrendo uma segregação. A alternativa B é a correta, porque chegam uns e os outros vão embora. Homogeneizador? Também não, nada homogêneo. Democracia? Não tem ali. E também criminoso não podemos taxar dessa forma, não. Então, aqui é segregante, porque alguns chegam e expulsam os outros. Ainda que as mulheres tenham tido papel de agente nesse processo, o estudo ressalta que são as principais vítimas da gentrificação. A expressão destacada confere ao trecho ideia de. Então, quando fala ainda que as mulheres tenham tido papel de agente nesse processo, o estudo ressalta que elas são as principais vítimas da gentrificação. Então, nesse caso aqui, o que nós temos que observar? Esse ainda que é qual conjunção? É uma oração o quê? Então, ainda que, nós temos o quê? Uma conjunção subordinativa concessiva. Então, concessiva, ela indica o quê? Uma ressalva, né? Uma concessão. Então, é uma ressalva aqui. Agora, vamos ver. Da ideia de oposição,
Não. Por quê? Oposição são quais, né? São aquelas orações coordenadas adversativas, né? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. Então, não indica oposição. Adição está somando? Não. Condição? Se. Se as mulheres tivessem papel de agente nesse processo, o estudo ressalta que elas são as principais? Também não. Conclusão? Também não vai. Essa conclusão são pois, logo, portanto. Então, vai indicar o quê? Uma concessão, né? Então, essas concessivas aí, que podem ser também embora, mesmo que. Então, vamos lá. Embora as mulheres tivessem o papel de agente nesse processo, o estudo ressalta que elas são as principais vítimas. Então, dá para substituir por embora, mesmo que as mulheres tenham tido papel de agente nesse processo, o estudo ressalta que. Então, sempre que aparecer ali o ainda que, vai ser uma concessiva, vai indicar a ideia de concessão. Lembre-se, oposição não pode ser oposição, são aquelas adversativas, mas, porém, contudo, né, entretanto, no entanto. Então, a alternativa é a correta. Está em conformidade com a norma padrão de regência verbal e nominal. Então, essa daqui vai ter na sua prova também. As regências verbal e nominal sempre caem. Então, quando se fala em regência verbal, é o verbo. Esse verbo aqui, o que ele pede? Ele pede preposição? Qual preposição ele pede? Principalmente os verbos chegar aqui cai muito nas questões desta banca. E quando se fala em regência nominal também é relacionado ao nome, que pode ser lá o substantivo, pode ser o pronome nesse caso, né, adjetivo também. Então vamos ver aqui, ó. Muitos estudos chegam em conclusões. Quem chega, chega a ou chega em? Então o verbo chegar vai sempre pedir a preposição a. Conclusões bastante interessantes sobre a sociedade. Então já eliminamos. Memorize, quem chega, chega a algum lugar, ou então chega de algum lugar. O estudo faz referência de um termo cunhado por uma socióloga britânica. Faz referência de um termo. Ele faz referência de ou faz referência a? Ele faz referência a um termo. Então, vai memorizando aí, ó. Sempre que aparecer esse faz referência, é a alguma coisa. Quem chega, chega a alguma coisa ou a algum lugar. Feministas britânicas se correspondiam umas às outras. Quem se corresponde, eu me correspondo com você. Umas com as outras. Então, já eliminamos aqui também. Olha a regência aí. Cai muito nessa banca. Muitos moradores são alheios nas. Quem é alheio a alguma coisa. São alheios às políticas públicas. Então, quem é alheio a alguma coisa. Para a regência, é estudando mesmo, que você vai memorizando ali a regência de cada verbo. O Pelourinho consta da lista de localidades que sofreram algum tipo de gentrificação. Então, essa daqui é a alternativa correta, porque quem consta, consta de alguma coisa, não é isso? Então, a alternativa é a correta. Consta da lista de localidades que sofreram algum tipo de gentrificação. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, que nada mais é crase, assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas da frase a seguir em conformidade com a norma padrão, ou seja, olha o tamanho do enunciado. Em qual alternativa preenche corretamente, tratando-se de crase, esse trecho aí. Então, crase vai ter na sua prova, isso é fato. Toda prova da VUNESP, desta banca, tem crase. Crase é o que? A junção da preposição mais o artigo a. Então, eu junto esses dois as e faço isso. Ok? Tem uma dica boa, por exemplo, fui à festa. Tem crase ou não tem? Aí eu substituo a palavra feminina por uma masculina. Fui ao baile. Eu fui o baile ou fui ao baile? Fui ao baile. Deu ao aqui quando substitua a feminina por uma masculina, então eu uso crase aqui antes da feminina. Só uso crase antes de palavras femininas. Antes de palavra masculina eu não uso crase e antes de verbo no infinitivo não uso crase. Essas duas aí caem sempre. Então vamos lá. Um novo termo é cunhado devido à necessidade.
Devido à necessidade com crase ou sem crase? Se é devido a alguma coisa. Então, A mais os dois aqui vai dar o A com acento indicativo de crase, que é crase. Vamos substituir por uma masculina. Devido ao necessário. Deu ao, eu uso crase aqui, ok? Devido à necessidade de se dar um nome a um conceito aqui. Palavra masculina, aqui nós temos o quê? Artigo indefinido. Antes de artigo indefinido eu não uso, porque a crase é a junção dessa preposição mais o artigo definido. Imagina se eu vier aqui e colocar mais um ainda. Quanta coisa, hein? Não vai dar certo, não. Então, não uso crase antes de artigo indefinido. Passará, assim, a ser usado. Olha aí, verbo. Okay? Cuidado com a partir, tá? Não posso usar. Direto aparece que a partir com crase. Sendo assim, eu não posso usar. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Sendo assim, então, a alternativa correta é a letra D. Ok? Aqui nós temos mais um texto. Leia o texto para responder a questão seguinte. Vai ter texto lá, sempre tem. E desse texto podem vir, geralmente vem questões gramaticais dele, além da interpretação. Em destaque encontra-se vocábulo empregado em sentido figurado em. Então, essa questão aqui está pedindo o quê? Sentido figurado, ok? Então, falou sentido figurado é o sentido conotativo. Sentido conotativo é o sentido do conto de fadas, não é isso? Que dá um novo significado à palavra. Sentido denotativo, eu sempre uso o D do dicionário. Então, a palavra usada no seu sentido real mesmo. Então, vamos ver lá qual que foi usada no sentido conotativo. Deu um novo significado para ela. Selecionou torcedores para um programa de concessão de entradas gratuitas. Vamos lá ver? Então, olha lá. Selecionou torcedores para um programa de concessão de entradas. O que é conceder? Não é dar? Então, vai dar essas entradas, não é isso? Sendo assim, então, está correta essa daqui. Não está no sentido figurado, está no sentido denotativo, que é o sentido real. Então, aqui nós já podemos eliminar. Em apenas um mês, as 600 vagas da modalidade foram esgotadas. Vamos lá ver, então. Olha lá. As 600 vagas da modalidade foram esgotadas. Elas acabaram, não é isso? Esgotou, acabou. Sendo assim, também está correta. Então, a gente já elimina aqui, porque pede ao sentido figurado, e aqui está no sentido real. Os torcedores pagam mensalidades de R$ 30 e têm acesso garantido a todos os jogos. Então, quando fala lá acesso garantido a todos os jogos, ter acesso é você poder chegar, não é isso? Vai chegar lá, vai entrar. Então, está usado realmente no sentido real da palavra. Então, não é sentido figurado. Ainda se encaixa no orçamento de boa parcela de seus torcedores. Então, o orçamento é o quê? É um cálculo, né? Ainda se encaixa no cálculo financeiro de boa parcela. Também está usada no sentido próprio, que é no sentido denotativo. Então, não é. Quando jogamos contra times de outros estados, nosso trunfo é o apoio maciço do torcedor. Quando se fala maciço aqui, por exemplo, o que é algo maciço, né? Maciço não é aquilo que é concreto, sem partes ocas, não é isso? Então, vamos lá ver. Quando jogamos contra times de outros estados, nosso trunfo é o apoio maciço do torcedor. Esse maciço aqui está indicando o quê? Que são muitos torcedores, né? A massa, não é isso? Muitos torcedores. Aqui não está falando que está relacionado a essa questão que é algo concreto, não. Então, aqui está no sentido figurado essa palavra. Sendo assim, esta é a alternativa correta. Os vocábulos distinção e fundamental, então vamos ver aqui a distinção e fundamental, em destaque no segundo parágrafo, apresentam respectivamente como sinônimo e antônimo. Uma questão bem fácil de resolver, mas que requer muita atenção. Olha aqui, ó. O primeiro é sinônimo, não é isso? Então nós vamos puxar aqui, não tem problema. E o próximo é antônimo, então vamos ter muita atenção. No contexto em que se encontram. Então, quando fala lá distinção, vamos lá ver. Olha aqui, ó, nenhuma distinção. O que é distinção na carteirinha de sócio? Nenhuma diferença, não é isso? E agora o nosso papel social é fundamental, aquilo que é muito necessário. Então, fundamental é o que é necessário.
Só que o que que pede nesse primeiro aqui? Sinônimo, distinção, diferença. Agora, para necessário aqui é o antônimo, aquilo que é diferente. O que não é necessário é aquilo que é o quê? Supérfluo. Então, a gente não fala, isso aqui é supérfluo, é porque não é necessário. Ok? Então, vamos lá voltar à questão. Os vocábulos distinção e fundamental, sinônimo de distinção, diferença. Ok? Tá certo. Agora, o antônimo, o contrário de fundamental, aquilo que não é fundamental é supérfluo. Sendo assim, então, a alternativa A é a correta. Então, fácil de resolver, mas tenham muita atenção com as pegadinhas. Então, já podemos eliminar semelhança, não, porque é relacionada a diferença, separação, honraria e recomendação também. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal, que é a concordância do substantivo ali com o seu adjetivo, né, com o pronome, com o artigo, e a concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito, qual está correta. Então vamos ver aqui. Foi colocada à disposição dos torcedores 600 vagas da categoria Ouro Social. Então nessa questão aqui, ó, fiquem muito atentos com que procurem o verbo, que aí a partir daí ele é que vai determinar se ele, a partir do que complementa esse verbo, ou então analise quem é o sujeito da oração, a partir dali é que você vai saber se ele vai para o plural ou não. Por exemplo, foi colocada à disposição. O que foi colocado à disposição dos torcedores? Então vamos colocar na ordem direta. 600 vagas foi colocada? Não. 600 vagas, sempre façam isso, tenta colocar a frase na ordem direta. 600 vagas foram colocadas. A redução dos preços tiveram, olha aqui a intenção da pegadinha, os preços tiveram, plural, plural. Mas o que interessa aqui? A redução, não é isso? A redução, olha o sujeito aqui. Ó. A redução tiveram? Não, a redução teve. Segundo Bentes, são fundamentais a valorização e a presença do torcedor de seu clube. Então, o que é fundamental? Olha a pergunta, procura o verbo e faz a pergunta. O que é fundamental? A valorização e a presença. Não são duas coisas? Então, dois são fundamentais. Então, essa daqui é a alternativa correta. Façam sempre essa pergunta. O Paysandu e a UNAMA anunciaram conjuntamente o projeto. Até aqui, dois, não é isso? Os dois anunciaram, tá certo. O projeto. Que beneficiaram torcedores. O que beneficiou o torcedor? O Paysandu e a UNAMA? Não. Projeto, olha aqui. O projeto beneficiou. Então, vamos eliminar. Os R$50 cobrados pelo Corinthians o coloca na terceira posição de bilheteria mais cara. Coloca na... O que coloca? Coloca quem na terceira posição de bilheterias mais caras? Os R$50. Se você já lê, olha, o Corinthians o coloca? Não, os R$50. Quem que coloca na terceira posição? O que coloca? Os R$50 colocam, ok? Então, façam sempre essa pergunta. Alternativa C é correta. Procurem o verbo ali e vê o que se refere ao verbo. Considerando as regras de concordância nominal, olha aí, vai ter concordância nominal na sua prova, vai ter regência verbal também e ainda vai ter colocação pronominal. Isso aqui vai ter, com certeza. Quando se fala em colocação pronominal, vocês já estudaram muito aí sobre a próclise, a mesóclise e a ênclise. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, ou seja, PP, né? O pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio, MM, né? E ênclise, o pronome vem no fim. Por que tem um E aqui? Fim em inglês não é end? End. Então, o mesmo é aqui. Ó. Então, próclise, o pronome primeiro, antes do verbo. Mesóclise, o pronome no meio. E ênclise, o pronome depois do verbo. Ok? Então, essa questão aqui ela já é mais complexa, vamos ter atenção, porque ela aborda concordância nominal, regência verbal e colocação pronominal. Assinale a alternativa que o trecho destacado em facilita em elementos que facilitam a compreensão da história dos povos em cada período está corretamente substituído. Então, vamos ver aqui o que pede essa questão. Alternativa A, elementos que facilitam nas. Então, o que a gente tem que compreender? Concordância nominal, regência e colocação pronominal. Então, a primeira coisa que tem aqui, você vai ao verbo, que facilita. Fala assim, eles facilitaram o quê?
verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, esse complemento vai ser, nesse caso, o, a, vai ser um desses, né? O, a, os ou as. Então, verbo transitivo direto, eu vou usar os pronomes oblíquos estes daqui. Com verbo transitivo direto, eu não uso lhe. Para eu usar lhe, o verbo tem que ser um verbo transitivo indireto. Como é um verbo transitivo direto, eu já venho aqui e elimino onde tem lhe. Olha por eliminatório aqui, quanto que essa questão vai ficar mais fácil. Agora, se é verbo transitivo direto, que facilitam o quê? A compreensão. A compreensão é ela. Eu posso falar que facilitam ela? Não. Ela é o quê? A, não é isso? Então, o que nós podemos deixar aqui? O a é um pronome oblíquo, que vai servir como complemento. Então, que a facilitam, então eu já deixo. Que os facilitam, não, porque não é a compreensão é ela. Para ser os, tinha que ser eles, que facilitam os povos, né? Então, já eliminamos aqui também. Agora, nós estamos em dúvida se é que facilitam nas ou que a facilitam. Olha aqui, que facilita a compreensão é elas ou ela? Ela. Se é ela, eu uso a. E por que aqui está as? Então, elimino também. Olha aqui, não precisou de compreender toda a complexidade, não. Sendo assim, a alternativa é a correta. Agora, vamos compreender o porquê. E ainda tem mais relacionado à colocação pronominal. Aqui nós temos o quê? Elementos, que é isso aqui nós temos um pronome relativo. Pronome relativo, obrigatoriamente, nós temos que usar a próclise, que é o quê? O pronome antes do verbo. Então, por isso que está aqui, ó, que a facilita. E se aqui em cima tivesse que facilitam na? Tá vendo? Aí ficaria mais difícil. Aqui bastou saber que era um verbo transitivo direto e que ela é a. Quando for como complemento, já resolvemos tudo. Mas temos que ter atenção, porque nós temos um pronome relativo que exige a próclise. Então, o pronome aqui tem que vir antes do verbo. E é o a por quê? Porque é ela. Então, a alternativa é a correta. Agora, vamos ver aqui. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com... Cai muito isso aqui também, que é aquela questão que eu falei. Vocês identificam o verbo e, a partir daí, ele se refere a quê? Ou o que se refere ao verbo? A onda de calor que assola o sudeste... Agora vamos ver lá, empurram ou empurrou? Empurraram ou empurrou? Então, qual que é o sujeito aqui? A onda, ela empurrou. Então, já elimina aqui. Ó. Empurraram e também aqui empurraram. Já eliminamos. Porque a onda de calor que assola o sudeste empurrou. Quem empurrou? O que empurrou? Nesse caso, o que empurrou? A onda. Se olhar multidões aqui, não. Multidões, não. Multidões aqui não efetuou a ação, não. Quem efetua a ação é o sujeito, que é a onda. Multidões para as praias. Não mar e areia. Mar e areia são eles. Então, não o quê? Falta ou faltam? Não faltam. Vamos colocar na ordem correta? Façam isso, não se esqueçam de colocar na ordem correta. Mar e areia não faltam. Eles faltam, não é isso? Então, aqui nós vamos deixar aqui, já podemos eliminar aqui que está falta, já eliminamos. Sendo assim, já achamos a resposta correta. Olha como é fácil, não dá para errar esse tipo de questão. Né? E a areia nesse país abençoado, com mais de 7.000 quilômetros de litoral. Agora vamos ver lá então. Sobram, entretanto, o que sobra? Vamos colocar na ordem correta. Coliformes fecais sobram. Ok? Por isso que é sobram aqui. Eles sobram. A concentração desses germes compõe, aqui, ó, se você olhar só germes, vai errar. Qual que é o sujeito? A concentração, ela compõe, não é isso? Então, aqui, ó, compõe. Principal indicador de balneabilidade das praias. Acima de 100.000 unidades por litro de água, medidas por 5 semanas consecutivas, deixam de ser próprias para banhistas. O que? Está falando de quê? O que é próprio ou impróprio para banhista? As praias. No plural, não é isso? Então, as praias têm que ser consideradas. Elas consideradas. Ok? Mesmo que não apareceu aqui, mas estamos falando de quê? Das praias. Então, aqui ficou fácil também. Sendo assim, alternativa B é a correta. Lembrem-se, veja a que o verbo se refere e também depois coloca na ordem direta, que vai ajudar muito.
Assinale a alternativa em que a regência, olha a regência aí, ó, sempre cai nessa banca também, está em conformidade com a norma padrão. Embora as nações aspirem cobertura, esse verbo aspirar sempre cai. Então, aspirar aí pode ser verbo transitivo direto, com o objetivo de cheirar, né, com o significado de cheirar. Aí não pede preposição. E ele pode ser também o quê? Um verbo transitivo indireto, né, no objetivo de desejar. Eu aspiro a dias melhores. Aí vai pedir a preposição a. Okay? Então, memoriza. Verbo aspirar aí pode ser transitivo direto com o objetivo de cheirar. E verbo transitivo indireto, que é aquele que vai pedir a preposição, né? Aí vai ser com o sentido de desejar. Embora as nações aspirem cobertura universal de saúde, as desejam. As não cheiram, né? As desejam. Então, já tem que vir. Ele vem com o a, não é isso? Precisamos reconhecer de que ela ainda não chegou em todos os habitantes do planeta. Então, aqui ó, nós temos o verbo transitivo indireto, pede a preposição a, e aqui nós vamos ter o a aqui, né? Esse artigo definido aqui que vai vir com cobertura. Então, embora as nações aspirem a cobertura, por quê? É um verbo transitivo indireto, pede a preposição a, mais o outro a de artigo, os dois as, vem o a com acento indicativo de crase. Então, aqui, ó, que aspirem à cobertura. Então, já sei, tem que ser assim. Precisamos reconhecer de que ela ainda não chegou. Reconhecer, se eu falar, eu reconheço, o quê? Verbo transitivo direto. Pede preposição? Não. O objetivo da banca aqui é te confundir, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Mas nós precisamos reconhecer o quê? Que ela ainda não chegou em todos os habitantes. Então, aqui nós temos que retirar esse D. Então, vai ficar assim, ó. Embora, vamos ver qual a alternativa correta, embora as nações aspirem à cobertura, porque isso aqui está no sentido de desejar. Se é desejar, é um verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição a, mais o outro a de a cobertura. Embora as nações aspirem à cobertura universal de saúde, precisamos reconhecer o quê? Verbo transitivo direto, não peço preposição. Reconhecer que ela ainda não chegou a todos os habitantes do planeta. Então, a alternativa D é a correta. É isso aí, pessoal. Se gostaram da nossa aula, deem um like, compartilhem e também se inscrevam no nosso canal Ciência Exata.